noite, tá? O meu nome é Rosineide dos Anjos Tavares, estou fazendo licenciatura de Pedagogia, estou representando o meu trabalho, né? Nas próximas aulas. Então, aqui a gente já falamos um pouquinho dos outros nossos trabalhos, né? Da tecnologia, né? Digital, dos nossos jogos. Então, vamos rever outros assuntos que nós paramos e estamos aqui entrando no outro assunto, sempre nos jogos da tecnologia, tá? Então a gente vamos falar dos jogos, né, digitais, né? E do meu estágio que a gente estamos elaborando esse trabalho, né? Dos meus estágios. Então eu quero que vocês também possam vir curtir, fazer seus comentários, né? E deixar suas perguntas, o que vocês estão achando, né, dessa nova tecnologia e dos jogos que a gente vamos apresentar. Sim, então a gente estamos trabalhando em cima desse nosso tema, que é a tecnologia dos jogos, né, que a gente estamos trazendo para dentro da sala de aula e como a gente deveria colocar dentro da nossa sala de aula para trabalhar com as nossas crianças, trazendo uma inovação, né? Trabalhar com esse jogo dentro da sala de aula. Então, a gente vamos trabalhar conforme essa demanda e como a gente pode trabalhar com as nossas crianças dentro da sala de aula. Dentro dessa tecnologia, com jogos que a gente vamos recriar, fazer uma nova recriação lúdica com eles e que a gente possa vir trabalhar dentro desses jogos temáticos, né, e pedagógicos, que a gente possa vir trazer para dentro da sala de aulas inovação. Para nossas crianças hoje também interagir, através dos nossos jogos, da nossa apresentação dentro da sala de aulas e que a gente pode colocar dentro da sala de aula jogos novos, brincadeiras, sim, que a gente possa vir interagir com elas e possa vir ter conhecimentos novos. Dentro da tecnologia de hoje, a gente tem um avanço muito grande, como vocês sabem. Hoje a gente vê jogos, né, que a gente possa colocar como uma terapia, né, para nossas crianças hoje e ver que elas possam ir além daquilo que você imagina. Bom, porque elas sabem hoje que a tecnologia está avançada, já teve games, né, que foi uma época muito evoluída. Hoje a gente está com há uma plataforma muito grande da tecnologia, de jogos dentro das plataformas. Então eu acredito que cada plataforma tem uma demanda, né, para a gente trabalhar, tem a parte dos conteúdos que a gente pode também passar dentro da sala de aula e você vê que hoje ela teve uma evolução, teve sim, teve conhecimentos, a criança hoje ela está mais interagindo, por quê? Porque a tecnologia trouxe novidade, ela expandiu de uma tal maneira que hoje a criança vai para a escola sabendo que ela vai ter coisas novas dentro da sala. Como assim? A tecnologia dentro da sala de aula. O professor sempre traz uma novidade. Sempre o professor ele coloca assim os conteúdos que são repassados, mas hoje já vem dentro do próprio jogos, a gente já pode colocar uma matemática brincando dentro da sala de aula, né? Com jogos, né? A gente pode colocar dentro de uma temática, assuntos que a gente viu antes e que a gente está sendo tudo renovado. Então, ela se torna uma renovação, um conhecimento a mais, para que a gente possa vir trazer para dentro da sala de aula, né? Então, as propostas educacionais em pauta é uma inovação da metodologia ativa que são abordadas, né, dentro da sala, que nós passamos para os nossos alunos, né? E a abordagem que estão fazendo cada vez mais apresenta dentro da sala de aula é uma progressão, eles estão progredindo dentro da sala de aula cada vez mais. Quando o professor passa um assunto que seja interagir dentro da sala de aula com jogos criativos, ele tenta se expressar cada vez mais, porque ele quer conhecer aquele jogo, ele quer saber como é que faz aquele joguinho, como joga aquele jogo, como é que eu posso levar para dentro da sala de aula e interagir com eles, que eles possam se sentir bem à vontade, que eles possam vir conhecer aquele jogo, né? Mas que ele venha ser aproveitado, que ele venha interagir, que ele venha ganhar nota ali dentro daquilo.
e que eles venham passar a ter um conhecimento, além de que ele possa vir na próxima aula e estar mais engajado dentro do conhecimento dentro da sala de aula. Como? A gente vamos levar para ele todos os conteúdos que eles vão ver, eles possam fazer essa pesquisa também na internet, né? Pode ou pesquisar no Google. Então, essa é uma interação muito grande. Como a tecnologia veio avançando de uma tal maneira que hoje você vê que os games, né, tem os tablets bem avançados hoje, né? Então, é por isso que hoje a gente tem essa inovação, né? Então, a gente leva para dentro da sala de aula tudo isso para os nossos alunos. Por isso, não será mais estranho ouvir falar mais, ouvir ações pedagógicas, apoio de jogos digitais dentro da sala de aula, porque a gente já está levando para dentro da sala de aula jogos digitais, né? Quais são os jogos digitais que a gente hoje pode ver, né, dentro de tudo isso, né? Aqueles design de jogos que a gente pode também ver hoje dentro da sala de aula, tá? Principalmente aquele que a gente tem muito, que nossas crianças hoje dentro da sala de aula, elas começam a ter assim, ideias, né? Elas possam viver um jogo e elas possam vir criar as próprias ideias delas, né? Então, para você ver, né, que os jogos digitais têm essa proporção, né? Principalmente aqueles que a gente levamos para dentro da sala de aula, né? E a demanda de usar dentro da nossa sala de aula. Grande capacidade de emissão dos games, deixando para fazer apenas o lazer, apresentar sempre a estatística de aprendizagem dentro da sala de aula e voltando para o desenvolvimento de habilidade e da capacidade do seu aluno, além do conhecimento técnico. Existem diversas pesquisadores, pensadores e sempre considerando os benefícios sociais, jogos de maneira gerais. Estando podemos olhar para os Jogos Olímpicos e das Antiguidades, aonde nós podemos ensinar as disciplinas e valores morais e explicar sobre os professores dentro da sala de aula com disciplina de tecnologia, tá? Dentro da educação. Aí podemos ver que a tecnologia avançou de uma tal maneira que a gente levamos para dentro da sala de aula e colocamos para os nossos alunos que eles possam vir ter um conhecimento da tecnologia dentro da sala de aula, né? Então, vocês podem ver aí que a capacidade, a habilidade dentro dos nossos alunos, dentro da sala de aula, é muito grande, porque a gente tem como trabalhar com ele dentro da tecnologia, né? E ver a aprendizagem da criança evoluindo cada vez mais e voltando para onde? A habilidade, a capacidade de cada aluno dentro da sala de aula, no seu conhecimento técnico, né? Então, sabe que a tecnologia, ela avança cada vez mais. Como? Você tem que buscar a sua capacidade de cada aluno, né? Dentro da sala de aula. E também existe, né, a nossa parte do benefício social dos jogos, né? Que a gente está vendo de maneiras gerais, né? A gente viu, abrange toda essa a nossa plataforma de trabalhar com nossos alunos dentro dos jogos, dentro dos conhecimentos. Ela traz um benefício social muito grande dentro dos jogos games hoje, que você pode ver que a gente tem um conhecimento muito avançado da tecnologia nessa parte, né? E ver que, olha, para você ter uma ideia, os Jogos Olímpicos estão aí, né? É um jogo que todo mundo ele participa, ele gosta de interagir e é onde a gente possa ver a tecnologia avançando. Por quê? Porque hoje a Olimpíada ela tem uma capacidade muito grande, né? Dentro dos atletas. Por quê? Porque eles estão vendo hoje que cada vez mais eles estão evoluindo, né? E ver que a capacidade deles se expressarem ou de conhecer ou de correr é uma capacidade muito grande, porque eles dependem, né, de habilidade para que eles possam vir estar participando ali dessa competição.
Então aí tudo fala, né, dos nossos valores, né, nossas disciplinas que nós passamos para os nossos alunos e ver que eles estão ali se empenhando, buscando. Como é que você pode avaliar seu aluno? Se você tem que avaliar ele, saber a qualidade dele, o que é que ele não está ali conectando, né, e se empenhando mais, porque às vezes a criança ela consegue interagir, mas às vezes ela consegue interagir mais nos jogos, né? Ela consegue se expressar mais, ela consegue desenvolver mais a sua habilidade. Então tem a nossa disciplina, tem os nossos valores morais, tá? Então isso é muito importante. Dentro do que os professores hoje possam vir avaliar nossos alunos, dentro das disciplinas, da tecnologia, que hoje está bem avançada dentro da educação. E saber que esses jogos hoje, dentro da educação, ela é aplicada. É uma forma, né, que você possa incentivar seu aluno, a competição que está aí, jogos, queimada. Então, tudo isso tem uma grande vantagem para que a gente possa vir estar ali empenhando nossos alunos a buscarem mais conhecimento. O professor, ele está lá para nos tirar nossas dúvidas, né? E ver que nisso tudo a gente está com uma forma de trabalhar com elas e buscar esse conhecimento muito mais ainda, inovador, né? Que elas estão sendo inovadas todos os dias. Uma criança hoje ela é motivada porque a gente chegamos na sala de aula e passamos para elas que elas são capazes. Então eu acredito que os jogos é motivação dessa nova tecnologia, porque quando você coloca uns jogos dentro da sala de aula, ele se renova. Por quê? Porque mexe um pouco com a nossa memória, né? Mexe um pouco com o nosso físico, então a gente vai pensar e vai analisar. Vê se quando você está jogando um xadrez, você não tem que analisar a jogada? Quando você está jogando ali, você vai ter que ver sua estratégia, né? Assim são os jogos. Você vai ter que elaborar, ver estratégia, ver o que você está fazendo. O xadrez, ele é muito conhecido e é também um jogo, né? Hoje a gente temos... antes, né, o jogo tinha xadrez, tinha aquele pique-esconde, né? Era muito bom, futebol e ainda tem o vôlei, né? Que muitos alunos hoje, a gente pode colocar o futebol, o vôlei, eles ficam bem à vontade, porque eles gostam do vôlei, gostam do futebol, eles gostam de brincadeira interativa, mas quando você coloca hoje para um aluno dentro da sala de aula, jogos digitais, olha, você pode ter certeza que ele vai evoluir cada vez mais, porque os jogos digitais estão evoluindo cada vez mais, dentro da sala de aula, até mesmo no local de trabalho e buscando interação cada vez mais renovável. Conectando no jogo, né, moderno, hoje a gente estamos nos jogos modernos, né? Ele conta assim, lúdicos, brincadeiras dentro da sociedade, participação. A educação ela está levando tudo isso para dentro da sala com nossos alunos para a gente trabalhar e que a tecnologia digital, como a gente está falando dos jogos, né? Das nossas brincadeiras dentro da sala de aula, a tecnologia, como já falamos, ela vem só inovando. Então, nós não levamos para dentro da sala de aula todos os conteúdos que são repassados para que a gente possa vir trabalhar. Então, dentro desses jogos, dentro da sala de aula, a gente vai ver como é que a gente possa vir trabalhar com essas crianças. Usando os jogos digitais dentro da sala de aula, começa sendo implementado, tá? Dentro da sala de aula. As escolas estão sempre cada vez mais em recurso, né? Curricular, didático e principalmente os professores e novas gerações. E também são grandes parte do games, tá? Para você ver que os jogos estão dentro da sala de aula, os professores estão cada vez mais inovando, como eu falei, e o curricular didático, né, que os professores cada vez vão se renovando muito mais. E também ver que os games estão na parte, né, grandes jogos
estão aí dentro da própria sala de aula que a gente está passando para as crianças, elaborando junto com os professores, né? E o desenvolvimento dos jogos são, sim, muito inovador. Até que no Brasil, grande maior parte das empresas, né, se dedicam à criação de games, né? Games cada vez mais sendo evoluído, né? E dentro disso tem jogos digitais, educacionais, que esse que está vendo, tem a parte educacional, tem jogos que a gente possa vir colocar para as crianças de 4 anos, 5 anos, tá? Até no pré, a gente já está vendo agora jogos digitais, viu? Trabalhando com as nossas criancinhas no pré, e ver que até no 9º ano a gente está levando muito isso para dentro da sala de aula. E ver que no ensino médio, hoje a gente vamos começar a trabalhar de uma forma bem dentro da tecnologia digital, cada vez mais inovadora, né? E saber que nos jogos digitais a gente possa vir ver muitas outras coisas. Como assim? A gente pode vir ver jogos, a gente pode ver criatividade agora sendo de uma tal forma que cada empresa ela está investindo cada vez mais alto, porque a tecnologia ela está sendo evoluída de uma tal forma. Eu acredito que dentro da sala de aula a gente vai ver plataformas diferentes para a gente trabalhar com esses alunos, tá? Nos últimos 10 anos de jogos digitais, a educacional começou sim assimilado pelo que a escola dessa forma dos games, focando principalmente na educação infantil, né, fundamental, e poderá ser aproveitado pelos professores, que oferece, né, início de uma discussões mais profunda relacionada ao currículo escolar. Olha, para você ter uma ideia, né, que como é importante, né, que a gente estamos trabalhando com essa criança, como a gente viu agora, eu falei, né, das crianças no ensino infantil, né, elas já estão vendo essa tecnologia. Por quê? Porque elas estão vendo desde o ensino infantil, né, até ela se formar no 3º ano. Então, quando ela chega no ensino fundamental, ela está vendo todo o tempo a tecnologia está sendo evoluída. Por quê? Porque ela viu no ensino infantil ali. Então, você viu o que eu falei agora, né? Porque a escola ela tá levando formas do games para dentro da sala de aula, como focado principalmente na área da educação e o ensino infantil. O ensino infantil agora ela tem que ser mais inovador, porque a criança gosta de novidade, gosta de cores, gosta de jogos, e elas possam vir aprender muito mais, porque elas vão aprender a ler, elas vão aprender a escrever, elas vão aprender as cores, vão aprender a matemática, elas vão aprender números novos. Então, dentro, né, do ensino, a educação infantil e fundamental, né? É fundamental que ela está falando do ensino fundamental, que as crianças também vão chegar nesse patamar, né? E poder que os professores estão ali para oferecer início de um relacionamento muito mais com os alunos, e ver o curricular da escola, né? Como o curricular dentro da escola, a interação com o professor, o aluno, ver como é que ele está se saindo, como é que ele está melhorando ou não, e ver que esses games estão aí, olha, para abranger cada vez mais as nossas crianças, né? E ver que dentro da sala de aula a gente está levando jogos digitais, educacionais também, né? Para começar uma criança saindo dali com aprendizagem muito rico em conhecimento, porque se no ensino infantil a gente não vamos ver tudo, até chegar no 9º ano. Do 9º ano a gente vai passar para o 1º ano, 2º e 3º ano, até você chegar numa faculdade, você também vai ver jogos eletrônicos. Por quê? Porque você vai ver matemática, você vai ver no português, você vai ver história, você vai ver em todas as áreas que você vai trabalhar. A gente também tem exemplos, né, de professores que aplicam dentro da sala de aula proposta para a gente analisar os nossos alunos,
coloco questões, perguntas dentro da sala, então a gente vai ver isso também, que os alunos vão se interessar cada vez mais, né? E saber que a nossa referência sobre a nossa cidade, política, né? Que a gente também tem que falar sobre tudo, né? Recurso de arte, né? Etc. Jogos dentro desses conteúdos, que pode ser usado para a gente levar para dentro uma sala de aula, até mesmo para uma sala de criatividade, de jogos, levar para uma quadra, que a gente possa vir jogar com essas crianças também, tá? Então, a sociedade hoje política tem uma história de um ensino superior e alguns games são aplicados, tá? Usando virtualmente e acrescentando, né, que a gente está usando também a tecnologia virtual, né, dentro disso tudo. A gente está vendo também que ela também tem um avanço muito sobre a tecnologia hoje. A grande parte dos jogos, né, são digitais, né, sempre elas são apresentadas com funções multifuncional, é uma acessibilidade muito grande de trabalho em grupo, que a gente pode colocar, e uma liderança da comunicação e a gamificação, por exemplo, aplicar a dinâmica e a mecânica dentro da sala de aula. É um componente de jogos, né, que a gente possa vir aumentar cada vez mais o nosso conhecimento. A gamificação é um exemplo de aplicar dinâmica e mecânica, componente dos jogos, para aumentar a motivação e a gamificação dos alunos ou das pessoas, reproduzindo benefício e alcance dentro dos jogos, né? Então, a gente vai colocar todos essa gamificação, a acessibilidade, a liberação e a comunicação com essas crianças, e a dinâmica dentro da sala de aula e as mecânicas, né? Então, aí você vê que a gente está vendo áreas que a gente não tinha visto ainda com essas crianças, e agora a gente vai chegar nesse século XXI e vai ver muito mais coisas que você possa vir imaginar. Eu acredito que tudo isso vai para uma melhoria. Você também pode chegar e falar, olha, dá a sua opinião. O que você acha dos jogos eletrônicos? O que você acha dos jogos digitais, né? E ver que esses jogos que a gente está trazendo é uma inovação. Cada dia mais é uma interação dentro da sala de aula, tanto com o aluno quanto com o professor. Então, é uma troca de conhecimento entre os jogos digitais e os jogos eletrônicos, né? Que você pode ver hoje que a gente tem um imenso de conhecimento digital dentro das nossas plataformas. E nesse tipo de metodologia, o professor elabora os programas, recuperações para que os alunos possam dedicar, né, envolver a diferença das variações entre a necessidade, que devemos também buscar a sua gamificação. Ver onde é que os nossos alunos estão precisando do nosso apoio, buscar ajuda, dedicar ele, envolver ele nesse trabalho, envolver ele, que ele possa vir estar ali porque ele quer. Não vamos obrigar ele, porque a criança tem que sentir vontade, ela tem que interagir, ela tem que estar bem no seu ambiente, do seu local, do seu estudo ali, ela tem que estar à vontade. Não adianta você passar algo para uma criança que ela não está à vontade, que ela não vai produzir nada, né? Então, a gente tem que ver isso também, que as crianças estão ali e fazendo uma evolução, fazendo uma diferença, se envolvendo cada vez mais e buscando ali a sua gamificação dentro da sala de aula. Nós estamos ali para ajudar cada um deles, tá? E sendo que nós temos que dedicar cada vez mais, porque a gente não vai ver só uma criança dentro da sala de aula, a gente vai ver todas as crianças que estão ali, sendo ela 10, 20 crianças, 30, 40, a gente tem que dar
atenção para todas, dentro desse assunto que eu sei que não é fácil, mas a gente está aqui para somar com elas, para a gente ver onde é a dificuldade dessa criança e ver que hoje também as crianças elas estão bem envolvidas na tecnologia, bem avançada, tá? A gente vê que hoje tem crianças de 3, 4 anos aí sendo bem inovador, já sabe até o que quer. Quando crescer, eu quero me formar para me trabalhar só com digital, né? Então, hoje as crianças estão bem evoluídas. E eu também gostaria de deixar para vocês que vocês possam vir deixar a ideia de vocês possam fazer o comentário de vocês, deixar o que vocês estão achando da interação com jogos eletrônicos, né? Jogos digitais. O que vocês possam vir colocar suas ideias, o que vocês estão achando, vocês podem deixar as suas perguntas, interagir comigo e também possam vir curtir um pouco para vocês me darem aí o que eu preciso mudar mais, o que eu preciso melhorar e ver dentro desses jogos qual jogo que vocês já viram, qual jogo que vocês jogaram, né? Qual jogo que vocês têm conhecimento, como a gente possa vir trabalhar dentro da sala de aula com nossos alunos. Vocês podem me dar ideia também, tá? E saber que a gente está aqui para somar, não só com as crianças, né? E saber que nós vamos estar lá trabalhando com elas dentro desse tema e saber que a tecnologia hoje teve um avanço muito grande, né? Hoje a gente via muito aquele videogame, né? Hoje a gente vê bem mais pouco, a gente vê mais outro tipo de jogos. Jogos bem muito avançados, né? Como hoje a gente pode ver que os jogos eles evoluíram de uma tal forma dentro da matemática. Em todas as áreas a gente vê jogos, matemática, português, história, né? Geografia, que é o principal, né? Que a gente está vendo muitas queimadas aí. A gente está vendo muita coisa acontecendo, então nós temos jogos também dentro da geografia, tá? Temos da arte, então é muito bom para a gente estar nessa plataforma nova. A gente teve um desenvolvimento com jogos digitais de uma tal forma que hoje o objetivo da educação é poder, né, desenvolver cada vez mais a habilidade e relacionar cada vez mais laboratórios de jogos, né, dentro das plataformas que nós estamos jogando, até mesmo dentro da sala de aula, né, dentro da biblioteca, e que a gente possa vir ver que a educação hoje teve um desenvolvimento muito grande, né? Dentro da área da educação, ela teve um relacionamento não só com os alunos, mas elaborando jogos e brincadeiras temáticas junto com essa inovação que nós temos aqui. A tecnologia digital ela veio para fazer revolução, né? Hoje a gente está vendo jogos com todo tipo de temas. Os professores hoje estão dentro da sala de aula trazendo coisas novas, né? Para cada aluno, cada criança que está ali. Então, é gratificante? É gratificante. Os professores são uma base de todo esse conhecimento que a gente está vendo. Então, para ele ir para dentro da sala de aula, ele vai elaborar seu trabalho para levar e ver o que ele está passando. Primeiro, ele vai ver tudo que ele tem que buscar ali do conteúdo aproveitável, que ele possa vir colocar aquele conteúdo e a criança possa vir interagir, que ela possa vir estar ali se envolvendo. Então, ele tem que explorar esse conhecimento para depois levar para dentro da sala de aula e saber que esse trabalho vai ser bem elaborado e vai ser bem rico em conhecimento, né? O professor não precisa se limitar para usar jogos dentro da educação, mas é importante que o próprio aluno, né? O próprio aluno, algo que ele sinta vontade de estar lá dentro da sala de aula. A gente não pode forçar uma criança a estar ali dentro da sala de aula forçado, tá? A gente tem que
que ele sinta vontade de estar presente e ver que esse desenvolvimento dele vai além do que ele possa vir imaginar. Eu gostaria de agradecer a todos, né? Dizer que vocês possam vir lá curtir, deixar seus comentários, ver o tipo de jogos que a gente está aí, nesse patamar novos, vocês possam vir colocar lá para mim, interagir com vocês, qual tipo de jogo, qual jogo que vocês já participaram, qual jogo vocês jogaram, e ver que aí dentro dessa plataforma vocês possam vir me ajudar. E possam vir lá curtir, deixar seus comentários. Muito obrigado e uma boa madrugada.